Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Leitor amigo, este livro simples, dedicado à paz, na maioria das páginas que o constituem, nos fala especialmente de trabalho, tolerância, perdão, fé, beneficência, entendimento, aceitação, paciência, calma e amor ao próximo, que se nos revelam por disciplinas da vida íntima. E quem se reporta à disciplina refere-se ao esforço máximo que nos compete no serviço de autoaprimoramento. É que a paz verdadeira nasce do dever cumprido, ou melhor, procede da abençoada luta que sustentamos pela própria melhoria espiritual, tentando assimilar a luz dos ensinamentos do Cristo. Foi Ele, o nosso Divino Mestre, quem nos asseverou: o reino de Deus está dentro de vós. E ousaremos acrescentar, respeitosamente, que por dentro de nossos corações o reino da paz brilha também. Emmanuel, Uberaba, 4 de julho de 1983. Leitura 1. Paz em nós. Ninguém nega que em torno de nós agitam-se multidões rogando paz, ignorando como saírem do tumulto. Impossível, igualmente, desconhecer que não está em nossas mãos arrebatá-las de vez do torvelinho de inquietações que criaram para si mesmas. Entretanto, ser-nos-á possível estabelecer o reino da paz em nós mesmos, irradiando tranquilidade e otimismo onde estivermos. Comecemos pelas bases da compreensão. Se nos ajustarmos às leis de equilíbrio que nos governam, reconheceremos que os desacertos do mundo são justificáveis. Aqueles mesmos que se nos fazem companheiros no cotidiano são portadores dos pequenos desajustes que apresentam a soma das grandes crises que afetam a comunidade nos dias atuais. Este possui recursos materiais para a garantia do trabalho, mas sofre a sede de lucros excessivos e imediatos. Outro dispõe de competência para servir. No entanto, embora seja razoavelmente remunerado, reclama sempre novas e mais elevadas compensações. Aquele evidencia notável saúde física, mas entende que o tempo deve ser dissipado em distrações vazias. Aquele outro carrega indisposições que nada faz por superar e, sobretudo, exagera sintomas em prejuízo de si próprio. Outros ainda se ressentem ante a incompreensão alheia e trazem o coração conservado no vinagre do melindre ou da rebeldia. Todos, porém, são detentores de altas virtudes potenciais. Abstente de fixar as deficiências do companheiro e procura destacar-lhes as qualidades nobres nas quais se caracterizam de alguma forma. Examina o bem, louva o bem e estende o bem tanto quanto puderes. A paz pode passar a residir hoje mesmo em nosso campo íntimo. Basta lhe ofereçamos o refúgio da compreensão, e isso depende unicamente de nós. Leitura 2. Paz e trabalho. Na atualidade do mundo, é possível também exerças expressivo papel em algum drama familiar. Observa, porém, que não te encontra a sós. Em torno de ti, outras provações se desenrolam,
quase sempre com características mais dolorosas que as tuas. As tribulações daqueles que carregam enfermidades irreversíveis. Os grupos domésticos involuntariamente envolvidos em questões de delinquência. Os pais que se responsabilizam por filhos doentes, cujo raciocínio se apaga gradativamente no sanatório. Os filhos que perderam os pais nas cinzas da morte e que, muitas vezes, passam do sofrimento ao clima do ódio por bagatelas de herança. As equipes familiares que se reconhecem desafiadas por violentos processos de obsessão. A tragédia de muitos amigos que abandonaram a fé e se despenham no suicídio. As mulheres desprotegidas, com filhos pequeninos no colo, e os grupos inumeráveis de crianças desorientadas que se localizam na rebeldia e nos hábitos infelizes, preparando o amanhã de inquietação que as espera. Se te encontras na condição de peça na engrenagem de hoje, a que se acolhem tantas criaturas aflitas, não te entregues ao luxo do desânimo, e sim, trabalha, servindo sempre. É preciso aprender a suportar os reveses do mundo sem perder a própria segurança. Chora, mas constrói o melhor ao teu alcance. Sofre, mas adianta-te no caminho. Não pares na estrada a fim de lamentar o passado ou acalentar amarguras vencidas. Todos somos parcelas de imensa legião de trabalhadores em nome do Cristo, com o dever de cooperar incessantemente para que a harmonia e a felicidade se ergam na terra a benefício de todas as criaturas. Ainda assim, no contexto geral das atividades, às vezes de sacrifício a que somos chamados, é indispensável compreender que podes e deves conquistar a tua própria paz e que a tua própria paz depende exclusivamente de ti. Leitura 3. Defesa segura. As provas que no mundo nos examinam a fé aparecem todos os dias. Identificam-se por nomes variados à afeição de matérias professadas na escola a benefício de nosso próprio aperfeiçoamento. Tribulações, desencantos, entraves, incompreensões, enfermidades, conflitos, desafios, problemas, acidentes, amarguras, infortúnios, separações, antagonismos, mudanças, todas estas oportunidades para demonstração de confiança em Deus e em nós mesmos passam por nossa estrada quais tempestades renovadoras. Muitos companheiros se deixam levar pela força de semelhantes ciclones, fugindo para regiões que lhes desmentem os votos. Entretanto, existe a âncora que resiste a todas as ventanias da adversidade. Resguardando-te nessa defesa, não há desequilíbrio que te arraste para fora do lugar e do dever que te competem. Apega-te a essa âncora e não temas, porque essa amarra bendita ao alcance de todos é claramente Jesus Cristo. Leitura 4. Fé e vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante no caminho que a vida te deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando, não percas o otimismo. O trabalho
é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se erraste, recomeça a empreitada de ação na qual te comprometeste. Não te lamentes, nem reclames. Não creias em vitória do bem sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a paciência em qualquer dificuldade. Convence-te que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilia aos outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Leitura 5. Livres para auxiliar. Atendendo-se à gradação dos valores evolutivos, temos no cristianismo vários setores de liberdade espiritual. Referimos-nos à libertação da ignorância ou ao afastamento das trevas de espírito para a luz do conhecimento. Liberdade de confiar na divina providência, de orar com acerto, de colaborar nas atividades do bem ao próximo com discernimento preciso e liberdade de examinar as revelações de caráter religioso para saber interpretá-las segundo a iluminação do pensamento para a vida superior. Se já te encontras entre aqueles que atingiram semelhante nível de independência íntima, lembra-te da misericórdia e do perdão para construir. Todos temos amigos admiráveis pela inteligência e pela segurança interior, que se dividem pelos setores de libertação a que nos reportamos e que ainda não alcançaram a própria sublimação. Esse trabalha na causa do bem comum. No entanto, ainda não se decidiu à conquista de equilíbrio nos sentimentos próprios. Outro se caracteriza pela fé robusta, mas ainda não perdeu a agressividade exagerada. Aquele revela sinais de grandeza nas atitudes pessoais. Entretanto, ainda se observa escravizado às teias do apego desmedido a possibilidades transitórias do campo material. Aquele outro já transporta consigo o fulgor da palavra fácil. Contudo, ainda se demora nas sombras da crítica destrutiva. Se já consegues discernir, podes ver melhor analisando com facilidade as características menos construtivas desse ou daquele irmão da caminhada. Consideremos, porém, que a fim de sanar os desajustes na engrenagem de nosso relacionamento recíproco, o Senhor nos concede a bênção da compaixão. Se anotas a presença de amigos candidatos no discernimento maior, com as falhas naturais pelas quais se identificam, compadece-te deles e ampara-os com as forças ao teu alcance. Ninguém conquista a láurea do aprimoramento pessoal no transcurso de apenas um dia. Não reclames dos companheiros ainda inadaptados a entender o amor infinito do Cristo, asas de anjos, quando estão aprendendo a caminhar. O Senhor, que nos permite estudar para saber, de certo que espera que estejamos atentos ao exercício da compreensão e conclui, igualmente, que se já atingimos a condição de almas livres para saber melhor, estamos também na situação de cooperadores dele, habilitados a analisar e servir, conhecer e auxiliar.
Leitura 6. O semeador saiu. Plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho às sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, iodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe consubstanciam nas plantas nascentes, e em seguida os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade, preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras, observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é a de todos os cultivadores da seara do bem, designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual. Quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento às ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhe surgirá no futuro, em plenitude de beleza e de luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale dizer que o semeador saiu de si mesmo a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Leitura 7. Paciência e serviço. Paciência não é inatividade. Será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavras para defini-la. Compreensão com espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com o dever de cooperar para que desapareçam. A vida nos propõe variados desafios com a finalidade de descobrir as nossas qualidades potenciais e desenvolvê-las para que venhamos a realizar o melhor a benefício dos outros. Isso ocorre porque auxiliar aos que nos compartilhem da estrada é sempre angariar apoio a nós mesmos. Tenhamos paciência. Duas palavras que não nos indicam a indiferença, e sim nos procuram o ânimo para colaborar sem alarde na extinção dos tropeços com que sejamos defrontados. Se te encontras à frente de provações inevitáveis, aceita-as por amor a ti mesmo, a fim de que não se ampliem a detrimento da tua própria paz. Quando se te faça possível, não te revoltes nem te encolerizes ante os entraves do caminho. O parente difícil, a doença em família ou no próprio corpo, o prejuízo inesperado, a pessoa querida que se afasta de nós, a incompreensão alheia ou o trabalho dobrado são testes para a superação dos limites espirituais
em que estejamos vivendo. Segues na estrada que a vida te traçou, sem marginalizar-te em desânimo ou rebeldia. A paciência não é almofada para que nos entreguemos ao sono da inércia, e sim uma escora segura para que aprendamos a caminhar. Leitura 8. Trabalho, nosso lugar. Com relação ao trabalho, por base de rendimento na vida de cada pessoa, a cada passo ouvimos no mundo afirmativas quais estas: se eu tivesse a terra igual à do vizinho, estimaria dispor de saúde para a tarefa. Faltam-me forças. Meus nervos são frágeis demais. Quem sou eu para auxiliar em favor de alguém? Quando eu tiver recursos suficientes, no dia em que me seja possível residir numa casa mais ampla, não sou criatura digna para o encargo proposto. Conheço minhas limitações. Se eu possuísse dinheiro, quando a sorte chegar, tantas alegações descabidas indicam que milhares de companheiros desejam para si a tarefa dos outros, esquecendo o serviço que a sabedoria da vida lhes confiou. Quando todos nós nos dispusermos a cumprir as próprias obrigações, sem o conformismo da inércia e sem a rebeldia da insatisfação destrutiva, estaremos todos em harmonia com as leis da vida e do universo, transformando o tempo em alegria e transfigurando a terra em céu, na plenitude dos céus. Leitura 9. Caridade recíproca. É preciso compreender a caridade no sentido real. Comumente, o benfeitor ignora quanto deve àqueles a quem beneficia. Qualquer migalha de socorro aos necessitados, sempre que iluminada de amor, é doação significativa, mas a cooperação dos necessitados em auxílio aos que lhes prestam apoio é serviço de importância inestimável. Os irmãos em penúria, quando pacientes, ensinam calma e compreensão. Os enfermos, valorosos na fé, lecionam aceitação e humildade. Quem estende perdão aos ofensores, auxilia-os na renovação para o bem. E quem ama, sem nada exigir, constrói, em silêncio, o reino do entendimento maior no íntimo daqueles que lhes fazem amados, ainda mesmo quando se mostrem indiferentes. Diz-nos a sabedoria evangélica: melhor é dar que receber. Isso acontece porque os que praticam a beneficência e a tolerância colhem benefícios espirituais que não poderiam adquirir em lugar algum. Leitura 10. Ângulos da fé em Deus. Na justiça, misericórdia. No progresso, proveito. Na chefia, equidade. No trabalho, alegria. Na subalternidade, dever cumprido. No sofrimento, aceitação. Nas dificuldades, paciência. Nas crises, coragem. Na profissão, honestidade. Nas tribulações, esperança. No relacionamento, respeito. Na tristeza, bom ânimo. Na enfermidade, calma. No poder, moderação. Nas incompreensões, servir mais. No afeto, equilíbrio. Na caridade, silêncio. No lar, sempre amor.
Leitura 11. Trabalho e nós. Mais do que justo reconhecer que todos recebemos os valores da vida para realizações determinadas. Onde a equipe de trabalhadores à qual fosse confiada preciosa coleção de instrumentos para serviço, unicamente para se entregar ao luxo dos sonhos sem proveito? Como entender centenas de carros primorosamente fabricados somente para exposição inútil na vitrina? A cada qual de nós, a sabedoria divina dotou com essa ou aquela vocação. A quem maneja a palavra sensibilizando multidões e alterando-lhes os impulsos. A quem administra os recursos da terra, sustentando a comunidade. A quem escreva, traduzindo o pensamento dos outros. A quem se vê capaz de lidar com os mais altos valores artísticos, influenciando os sentimentos alheios. A quem aplique os princípios da justiça com equidade e discernimento. E há quem traga o coração acordado para compreender a natureza e auxiliá-la com amor. Observa as próprias tendências e atende à tarefa que te busca. Tanto quanto puderes, burila-te no relacionamento com os outros e aperfeiçoa tudo aquilo que já conheces. Insiste na obra que desejas efetuar. Se fracassaste nos primeiros tentames, recomeça. Acolhe a adversidade por elemento de auxílio. Se não conseguires os resultados ideais na concretização do que esperas efetuar, continua tentando. Não acredites em facilidades para a realização do bem que sonhas trazer à luz. O prodígio real é filho da paciência unida ao trabalho incessante. Serve sempre sem cogitar de remuneração. É pelo desinteresse na doação de ti mesmo ao benefício de outrem que conquistarás os companheiros nos quais te apoiarás para o que te incumbe fazer. Sobretudo, não pares de agir. A indolência é ferrugem nos mecanismos da alma. Não exageres desenganos, nem te refiras a desalento. Toda desilusão é um aviso, e qualquer forma de desânimo é um veneno sutil. Prossegue no encalço da edificação que te compete. Não percas tempo com lamentações estéreis. Guarda a fé em Deus e em ti mesmo. Caminha adiante e o tempo te responderá. Leitura 12. Perdão no tempo. Nos primeiros tempos do cristianismo e ainda hoje, o perdão, significando magnanimidade do credor, quase sempre foi e continua sendo considerado unicamente por virtude. Com o tempo, no entanto, a civilização, embora criando nova terminologia, adotou o ensinamento de Jesus, aplicando sob denominações diversas na condição de ingrediente inarredável do êxito em qualquer empreendimento. Abrangendo o próprio comércio, o perdão é praticado em todos os processos de relacionamento entre as criaturas, bastando se lhe observe o conteúdo sobre outra vestimenta verbal. Chama-se libertação nas ciências psicológicas, moratória nas lides bancárias, paciência no Instituto da Família, aceitação nas crises e tribulações que, porventura, repontem do cotidiano e cortesia na movimentação dos negócios. Sem a disposição de atendimento generoso às necessidades do outro,
de modo a livrá-los, por antecipação, de quaisquer problemas ante a lei de causa e efeito, é até mesmo desaconselhável se responsabilize alguém por essa ou aquela iniciativa que pretenda beneficiar a vida comunitária. Recordemos Jesus e verificaremos que, para sustentar a própria segurança, preservar a respeitabilidade do próprio nome, resguardar a harmonia no campo doméstico e mesmo para conservar cooperadores e amigos, é imperioso se cultive a tolerância diariamente, não só uma vez, mas 70 vezes 7. Leitura 13. Benevolência em ação. Usa a benevolência tanto quanto puderes, recordando que todos somos necessitados de tolerância. Ainda mesmo em se tratando de nós outros, os companheiros desencarnados, estamos ainda em áspera luta por dentro de nós mesmos, buscando a luz do autoaperfeiçoamento. Muito longe da condição angélica, todos nos amontoamos no pátio das necessidades espirituais, contando com o amparo e a compreensão uns dos outros, a fim de conseguirmos atingir a solução de nossos problemas. Por isso mesmo, conscientes de nossas próprias realidades, quando estivermos com a palavra em casa, na rua, nos diálogos de serviço ou nos cenáculos da fé, aprendamos a esquecer o mal, semeando o bem, para que o bem se fixe entre nós. Não te reportes a conflitos a fim de que a paz se estabeleça. Não condenes os irmãos que suponhas caídos na estrada, porque não sabes se amanhã estarás nas dificuldades em que se encontram. Desfaze-te de qualquer ideia de racismo e separação para que a fraternidade te ilumine os pensamentos. Abstente de cultivar ressentimentos e ódios para que o amor não se te mantenha distante do próprio ambiente. Evita salientar a delinquência e a crueldade de modo a que não se transforme o verbo nessa ou naquela indução infeliz em algum dos cérebros que te escutam. Sejamos irmãos uns dos outros, respeitando os opositores que, porventura, não nos compreendam. E se observarmos irmãos positivamente errados, anotemos as qualidades nobres que já possuem e procuremos vê-los ou interpretá-los através do melhor que nos apresentem, lembrando-nos de que o amor infinito de Deus nos tolera a todos, doando-nos a cada um a bênção do tempo, dentro da qual, seguindo de prova em prova e de experiência em experiência, ser-nos-á possível adquirir o passo firme e certo na conquista da perfeição. Leitura 14. Imperfeição e ação. Muitos companheiros fogem de cooperar na seara do bem, alegando a imperfeição de que se notam portadores, conquanto se reconheçam filhos de Deus. Indubitavelmente, semelhante conclusão é muito estranha, de vez que as obras de Deus na terra não param em momento algum, embora permaneçam muito longe da perfeição a que se destinam. Por exemplo, o amor está muito distante de ser a luz que deve ser. A paz entre as nações estava agindo no berço. A ciência permanece engatinhando na direção dos conhecimentos superiores. A cultura da mente, apesar das pompas com que se manifesta na atualidade,
jaz no nascedouro. A compreensão mútua é uma semente a germinar. A fé, ainda hoje, luta por se desvencilhar da placenta do fanatismo. O perdão está soletrando o alfabeto do entendimento. Evidentemente, todos nós desejamos ser bons e nos achamos laboriosamente empenhados em conseguir as aquisições espirituais de que necessitamos. Consideramos, no entanto, que os nossos amigos que fogem de agir e servir na lavoura do bem aos outros, pretextando imperfeição, parecem alimentar o desejo de serem mais do que Deus, cuja infinita bondade sustenta a todas as criaturas humanas reconhecidamente imperfeitas na construção evolutiva do planeta, entendendo-se que o homem e o mundo são obras criadas por Deus. Obras criadas, mas ainda não terminadas, sem que possamos saber quando se lhes brilhará a presença na perfeição. Tanto quanto ignoramos onde estarão os nossos companheiros cronicamente estacionários no grande futuro, porque o esforço de melhoria espiritual e de caminhada para Deus são sinônimos de que não devemos esquecer. Leitura 15. Tomadas de força. Partindo da certeza de que toda atitude é suscetível de ser imitada, compreendamos que o contágio da violência, em muitos casos, pode ser evitado se não lhe oferecemos determinados pontos de ligação. Os pontos a que nos referimos são de caracteres diversos, tais quais sejam gritos inúteis, brincadeiras de mau gosto, reclamações agressivas, ideias de ódio, intolerância em casa, descortesias na rua, gestos de vingança, comentários infelizes, respostas deprimentes, perguntas sem necessidade, críticas, palavrões, ironias, azedume, cólera, impaciência. Observemos que a energia elétrica quase sempre se aplica através de tomadas e convençamo-nos de que a força mental funciona também assim. Leitura 16. Balizas e retaguardas. Em matéria de progresso espiritual, que é preciso estabelecer cúpulas de conhecimento superior para a elevação da vida, todos sabemos. Assembleias múltiplas consubstanciando estudos e diretrizes representam iniciativas para a divulgação dos princípios de paz e luz, cujos serviços abraçamos. Para isso, criamos processos vários, instituições de apoio iluminativo, casas destinadas a reuniões sistemáticas para informações construtivas, recintos em que se processem diálogos doutrinários e movimentos diversos para a aquisição de reconforto. Justo reconhecer que semelhantes concessões da vida maior devem receber a nossa melhor atenção, a fim de que se estendam cada vez mais amplas. Compreendemos, aliás, que essas conquistas são balizas de evolução, com áreas de influência sempre mais intensivas. Promovendo, no entanto, a formação das frentes a que nos referimos, não podemos esquecer as retaguardas, constituídas por multidões de irmãos da família humana, que não nos será lícito desprezar. Os portadores de moléstias ou de mutilações irreversíveis,
os reeducandos das penitenciárias, os andarilhos da perturbação e da angústia, os alcoólatras, os toxicômanos, os infelizes que vários grupos sociais relegam ao abandono, os doentes sem suporte financeiro que se amontoam nas abençoadas enfermarias da indigência, que aguardam o auxílio da providência divina e a bondade dos homens, são igualmente parte integrante da família comunitária a que nos vinculamos na Terra. Balizas e retaguardas. Os companheiros que puderem, reflitam nisso e, tanto quanto possível, unamo-nos na decisão de auxiliar aos irmãos infortunados do caminho de nossas próprias experiências. E, pelo menos, de quando em quando, desçamos dos nossos altos mirantes da inteligência a fim de estendermos fraternidade a quantos nos partilham a estrada, de perto ou de longe, a carregarem fardos de tribulações e sombras, recordando que eles e nós somos filhos do mesmo Deus. Leitura 17. Nos caminhos do sempre. Nem sempre se te fará necessário fitar a retaguarda para reconhecer as vantagens da própria situação. Basta recordar os obstáculos que já venceste. Impossível não te lembres de certas ocasiões difíceis no grupo doméstico, nas quais, sem esperar, conseguiste manter o próprio equilíbrio a fim de auxiliar aos que te ligam à existência. Fácil rememorar os momentos de azedume, dos quais a passagem do tempo te desligou para o retorno à tranquilidade. Perigos que te ameaçaram desapareceram, sem que os visses no instante em que se entrecruzavam na estrada. Ocorrências infelizes que atravessaste foram muito mais advertências da vida ao teu senso de ponderação e serenidade que calamidades irreparáveis, conquanto, em alguns casos, provações inevitáveis se te emplacassem no contexto das próprias experiências. Preterições sofridas geraram várias conquistas de melhoria que atualmente desfrutas. Mudanças desagradáveis e compulsórias transformaram-se em degraus de acesso a facilidades que desconhecias até então. Pessoas queridas, cujas tribulações lamentavas com ênfase, descartaram-se das sombras em que se envolviam, usufruindo agora alegrias com que talvez não contasse. Desgostos que tiveste, no curso dos quais guardavas a ideia de carregar pesados fardos de infortúnio, converteram-se em oportunidades de paz e renovação que presentemente bendizes. Pensa nos empecilhos que já deixaste à distância e concluirás que isso aconteceu porque não desertaste das próprias obrigações. Reflete nisso e reconhecerás que Deus, o infinito amor, te sustentou ontem, de igual modo que te sustentará também nos caminhos do sempre. Leitura 18. Endereços da cruz. Por ensinamento vivo e silencioso, o Cristo deixou-nos a cruz por mensagem destinada a múltiplos endereços. Para os que buscam elevação, oferece o traço vertical, simbolizando o caminho reto para a vida superior. Para os fortes, convite ao sacrifício pessoal pela felicidade dos outros. Para os fracos, refazimento. Para os desvalidos, esperança. Para os bons, chamamento ao serviço espontâneo em favor do próximo. Para os maus, apelo à regeneração.
Para os caídos, coluna de apoio para que se levantem. Para os ociosos, intimação muda ao trabalho. Para os diligentes, diretriz. Para os transviados, ponto de retorno ao rumo certo. Para os que choram, encorajamento. Para os enfermos, proteção. Para os solitários, companhia. Para os cansados, refúgio. Para os descrentes, desafio. Para os irresponsáveis, advertência. Para os perseguidos, socorro. Para os ofensores, tolerância. Para os aflitos, reconforto. Para os desertores, lição. E para todas as criaturas, quaisquer que sejam, como estejam e onde estejam, a cruz oferece o trato horizontal, expressando, em qualquer tempo, a infinita misericórdia de Deus, sempre de braços abertos. Leitura 19. Aflitos no reino doméstico. Se te encontras entre aqueles companheiros aflitos do reino doméstico, sob agitação quase constante, na expectativa de receber mais dilatadamente o carinho e a assistência dos entes queridos, considera que na atualidade no mundo físico não é muito fácil manter essa modalidade de cobertura afetuosa por parte daqueles que te usufruem a convivência. Nesse último quartel de século, observemos, por itens, algumas das inovações que dificultam a doação de tempo entre familiares e amigos íntimos, tais quais sejam a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa, as desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar, os percalços do trânsito, a intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir mais alto nível de cultura para a demanda compreensível nas provas de habilitação, os problemas de moradia, o fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil, as preocupações com o movimento que se convencionou chamar por mercado de consumo. Todos esses fatores influenciam a vida nos modernos tempos de evolução. Não te acredites sobre a desconsideração das pessoas queridas. Quase todas elas estão sujeitas ao mecanismo de circunstâncias de que não podem fugir. Quando possível, acerena-te e aprende a solucionar as próprias necessidades pessoais sem o concurso dos outros. Isso não quer dizer que se vive, no mundo de hoje, no regime egoístico do cada qual para si. Acontece que o progresso avança e mais imperiosa se faz a obrigação de atenuar, tanto quanto possível, esse ou aquele peso sobre os corações queridos. E se alguém, provavelmente, vier a indagar que tem semelhantes acontecimentos com os amigos desencarnados, responderemos que a precipitação e o ressentimento, o azedume e o pessimismo são agentes altamente corrosivos em nossas tarefas e esquemas de auxílio e equilíbrio na vida espiritual em favor dos próprios homens, nossos irmãos. Leitura 20. Oração perante Jesus. Senhor, agradecemos os professores de bondade e paciência, compreensão e tolerância que nos concedes através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. E manifestamos, ao teu amparo,
a nossa gratidão pelos examinadores que nos envias, das pessoas de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições.